igreja, na graça e na paz de Jesus. Amém. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez, né, para podermos louvar e exaltar o nome do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Deus, aquele que tem todo o poder, que tudo provém dele, né? Tudo vem dele, né? Tudo vem do Senhor, e a Bíblia diz que tudo também volta para ele, né? Como foi lido aqui, nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, né? E eu tenho lugar assim, maldito o homem que confia na força do seu braço, né? O que é o homem, né? Cada um de nós somos para que a gente possa estar confiando nas nossas próprias forças. Mas nós ficamos felizes porque temos um Deus que cuida de nós. Amém. Eu estava ainda conversando com alguém e dizendo para alguém hoje, muitas pessoas hoje que nós falamos da palavra do Senhor, da fé, as pessoas falam assim, mas Deus precisa de tudo isso para ele ser Deus. Não precisa de nada, né? Deus tem um cuidado imenso com os seus filhos, ele nos escreve, nos deixa isso escrito para que nós não soframos, para que nós tenhamos uma vida, né, boa. Isso está, por exemplo, relatado no livro de Atos dos Apóstolos 3, versículo 19, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O homem só pode ter refrigério quando ele está na presença do Senhor. Fora da presença do Senhor não existe refrigério, né? Então, quando nós estamos com o Senhor, mesmo que seja difícil demais as situações, sejam, vamos dizer, insuportáveis, né? Mesmo que Jesus falou, quando ele estava numa carne, no corpo, igual o Senhor não viu, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, né? Olha, o crente, o cristão, eu não posso, Senhor, eu queria não estar nesse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Porque nós não sabemos se o Senhor está alegre conosco e quer nos recolher quando Ele quer. Como é que nós vamos saber? Né? A única coisa que nós temos certeza é que mais dias ou menos dias, né? A Bíblia diz assim, enquanto se aproxima a vinda do Senhor, né? Não tem para onde correr, né? O Senhor não demora, Ele vem. Uma hora, para Ele, esse tempo que nós vivemos não é nada, né? E então eu estava assistindo hoje essa questão aí da polêmica, né? Uma questão interessante dessa mutação de genes aí, né? Do genoma, né? Não sei se vocês estão acompanhando, está passando na cultura, dando bastante ênfase a essas coisas aí, as curas, essas mudanças aí na genética, né? Para curar. Eu estava pensando sobre quando Deus fez o homem lá, né? E o homem durou tantos anos, mais de 100 e tantos anos, que o homem que mais ficou na terra, né? Mas ele não tinha mistura. E depois eu estava lendo hoje, quando Deus, lá no livro de Esdras, né? Quando Deus, Ele deu uma ordem para os homens, para os seus filhos. Em suma, Deus se divorciou daquele povo antes de Abraão. Já contei isso aqui, já falei algumas vezes, vamos falar de novo. Né? Deus se divorciou daquele povo que estava antes de Abraão, né, para começar um novo povo em Abraão. Né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim, né? Bom, mas Deus deu uma ordem para que o povo dele não se casasse com mulheres estranhas, nem se dessem em casamento. E aí eu estou pegando todas essas coisas aí que a ciência está se descobrindo e trazendo um paralelo para a palavra de Deus, né? Vamos pensar assim, né? Que Deus fez o homem perfeito lá atrás, em 900 tantos anos.
Mas as gerações se misturaram fora do padrão de Deus, né? Contra a ordem era não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas o homem se desviou, né? E esse povo, essas mulheres, esses homens que foram dados em casamento, ou tomados em casamento, né? Por esposa, se era um povo divorciado de Deus. Será que não geraram essas maldições nos seus genes, na sua? E daí vem se deteriorando até aqui? Né? É uma coisa de se pensar. Eu não estou aqui afirmando isso, mas eu estou trazendo aqui um paralelo, né? A Bíblia tem um versículo que eu não consegui achar vontade, que diz assim, que de hoje em diante, é lá em Gênesis, mas vamos citar, de hoje em diante não há mais limites para o homem do conhecimento. Está em Gênesis, eu não lembro o versículo, eu já procurei, não achei. Não há mais limites para a sabedoria, para o conhecimento do homem. Se alguém achar aí no celular, é Gênesis, eu tenho certeza, mas eu não tenho certeza do capítulo e do versículo. Então, queridos, o que acontece? Se nós formos olhar para a Bíblia e formos ver, por exemplo, as pragas do Egito, né? Se nós formos ver, por exemplo, as maldições que estão lá em Deuteronômio 28, as úlceras, as coisas ruins que estão lá, né? E nós formos ver essa mistura de gente, então nós vamos achar um ponto aí para que dê a entender que tudo isso vem acontecendo também por causa do pecado do homem que saiu da presença de Deus. E nós estamos aqui, não é? Com esse ou com aquele gênero, não interessa, né? Independente. Mas, porque às vezes quando nós falamos assim que um homem viveu tantos anos, mas será que era o mesmo tempo? Será que eram os mesmos anos, né? Será que era contado igual? Como é que era? Né? Porque a gente não acredita nisso. A gente não acredita. Mas agora com essa grande descoberta, nós vamos entendendo as coisas, né? Quer dizer, se tiram, por exemplo, de uma pessoa que está com câncer, agora, né? Foi feito em Ribeirão Preto isso aí, né? Tira essas células da pessoa, modificam essas células e implantam de novo na pessoa para que essas células agora reimplantadas, elas tenham o poder de luta contra as células que estão atacando aquele organismo. Eu fiquei maravilhado e estou interessadíssimo no assunto, porque eu gosto dessas coisas, né? Porque eu vou comparando com a Bíblia, eu vou procurando na Bíblia alguma coisa que vai falando, porque não há nada novo debaixo do céu. Nós aprendemos que não há nada novo, que o Senhor é dono de tudo. Aí eu fico pensando assim, quando Jesus curou aquele homem que estava na beira do tanque, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ao ele colocar a mão, ou a mulher tocar nele, será que o gênero dela não foi modificado? Porque, queridos, é tão interessante que esse homem que foi feito esse teste aqui esses dias, ele estava em fase terminal. Não sei se alguém viu essa reportagem, né? E aí ele praticamente saiu de uma hora para outra. Aí nós voltamos a pensar uma questão. Na nossa vida, nós já conhecemos a cadeia celular. Isso não é novidade para quem ficou mínimo, né? A reprodução da cadeia celular, né? E ela, com a idade, ela vai perdendo a força de lutar contra os males que nós temos no nosso corpo. Significa o seguinte: quando nós somos gerados, né, as nossas células já começam a se multiplicarem para lutarem contra a destruição, contra a morte. Certo? Mas vai chegando um tempo que essas células vão ficando cansadas de lutar. As minhas devem estar bem cansadinhas já. Não é?
o que acontece? Vamos supor que pensa assim, deu uma luva de boxe nova para ela, assim, para lutar. Besteira, isso estou falando assim para a gente poder entender, né? Segundo a ciência. Né? Porque quando nós vamos olhar para esses cromossomos, para essa questão toda aí, tudo isso aí, é muito complicado, né? Muito complicado, é muita informação, que nós nem sabemos falar os nomes de tudo, né? Mas nós vemos que Deus criou o perfeito. E aí eu fico pensando, por que as coisas acontecem assim? Né? Será que nós estamos aí vivendo uma defasagem humana por causa do pecado? E nós vamos ver um pouco disso hoje, segundo a Bíblia. Nem porque eu me interesso pelas coisas, porque eu gosto muito dessas coisas. Para poder saber, achou aí? Que bênção, depois eu quero marcar. Hein? Gênesis 11:6. 11:6, lê para mim aí. Bem alto. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Então, se nós formos olhar para a ciência, nós vamos ver o seguinte: quando nós dizemos, mas o homem está descobrindo muita coisa. Não há limites para o homem, está na palavra de Deus. Não é? O homem vai redescobrir coisas. Vai descobrir coisas. Porque nós ficamos aí, mas será que está certo todas essas descobertas? Aí nós vamos para a Bíblia, para encontrar na Bíblia a resposta para todas essas coisas. Por quê? Porque nós não podemos mais ficar olhando para uma religiosidade, mas para aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Né? A verdade da palavra de Deus. Por quê? Se nós formos ver os milagres, Jesus fez lá um lodo, colocou no olho do cego, e o cego enxergou. Né? Esse toque de Jesus para mudar algo. Né? Tão rápido como nós vimos na reportagem aí. Não pode ser. Jesus cura os 10 leprosos, não dele no tanque de Siloé. O tempo de sair dali no tanque de Siloé não é o tempo das células agirem e lutarem contra esse mal do corpo da pessoa, né? Eu estou falando aqui, não estou dando aqui uma certeza, não estou falando uma interrogação, deixando uma questão para que a gente possa pensar, porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo dos céus, nada novo. Então, quando Jesus ele vem para curar, para nos curar, para transformar a nossa vida, ele deixa muito claro que todas as doenças, elas são consequência do pecado. Que a tristeza, a doença, a depressão, a enfermidade, seja ela qual for, a desilusão, a falta enfim, aquilo que faz mal para a criação, chama-se pecado. E muitas vezes, queridos, a maior parte das vezes, o pecado não é contra Deus que nós cometemos. É contra nós mesmos. Nós pecamos contra nós mesmos. Porque se nós fazemos algo no nosso corpo, na nossa vida, ou comemos algo que não deveríamos, ou praticamos alguma coisa que não deveríamos, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Simplesmente a Bíblia e o Senhor vem nos alertar para que nós não soframos, para que nós tenhamos uma vida melhor, ou para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, como já falamos. Amém? Então é algo que eu quero deixar aqui, né? Você pode questionar a minha visão, você pode, não tem nenhum problema, não tem um problema com isso. E também não estou afirmando que isso aqui é a verdade, né? Mas eu estou trazendo aqui um ponto interrogativo para que nós possamos pensar. Sempre a gente está pensando naquilo que a Bíblia nos diz, né? Porque assim como a Bíblia, o Senhor falou que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, se nós somos transformados pela, vamos dizer assim,
por causa da nossa conversão, então nós podemos ser transformados pela palavra do Senhor e para que a cura venha em nós. Não é verdade? E os demônios que estão aí, né, no demoniado de Gadara, e aí, e outras coisas, né, na mulher samaritana e na mulher pecadora, enfim, né? Tudo isso era contra Deus? Não, era para destruir o ser humano. Não é? Porque se a Bíblia diz que todo domínio de Satanás está debaixo dos pés de Jesus, Jesus manda nisso tudo. Não é? Todo principado, potestade, dominação e poder estão sujeitos a Jesus. Não é? Então, se nós estivermos sujeitos a Jesus, nós estamos guardados, né? Então, o versículo fala bem isso daí, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Capítulo 8 de Mateus, versículo 16. Coisa muito boa é a gente procurar, quando a Bíblia diz que nós temos que meditar na lei do Senhor, dia e noite, a Bíblia diz que nós temos que estar pensando as coisas. Por que as coisas acontecem? Nós temos que estar pensando. Porque há tanta coisa para nós pensarmos, queridos, segundo a palavra de Deus. Porque se nós irmos na igreja aqui, e nós lemos aí 3 textos, 2 textos, 3 textos durante um culto, aí vemos no outro culto, mais 2, 3 textos, nem nos desperta a pensar. E nós, a maioria esmagadora dos crentes, vai pelo que o pastor fala e não por aquilo que está na Bíblia. Certo? E a Bíblia diz que nós temos que conferir tudo segundo a palavra de Deus. Conferir se aquilo que está sendo, que nós estamos ouvindo está certo, segundo a palavra de Deus. Mas a maioria não confere. Estou certo ou errado? É? Aí entra os interesses humanos, aí entra não sei o que, aí entra a religiosidade, aí entra poder, tudo quanto é coisa mistura-se e a palavra de Deus fica limitada. É? Aí você vai para a Bíblia de novo, você diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscarem com todo o vosso coração. Ah, mas eu te busco, Senhor, 2 horinhas por semana, em 2 cultos. Você vai aprender o quê? Queridos, meditar na palavra de Deus é algo necessário para as nossas vidas. Porque as interrogações, elas vêm sempre quando nós meditamos. Por que tal? Porque aí você vai estudar. Quando você estuda, você aprende. Né? Gosto de algo que eu vi, né? Ainda comentei hoje, lá na casa da Ana, né? Que a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Glória a Deus. Não é? Porque é a palavra de Deus. Ele fala com você. Então eu estou lendo a Bíblia, o Senhor está presente. E quem dá conhecimento e sabedoria? O Senhor. Né? Por isso é que nós precisamos, né, não apenas ser ouvidos, como a Bíblia diz, né? Eu vou lá, eu vou ouvir o pastor Paulinho falar, porque não, queridos, nós temos que ouvir, porque o conhecimento e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como está escrito. Mas nós temos que ter as interrogações e buscar, cavar, procurar o que é que está acontecendo, por quê. Bom, vamos lá. Capítulo 8, versículo 16 e 17, nós vamos ler. 16, não, é um pouco mais, né? Capítulo 8, 16. Diz o seguinte: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados
E Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Bom, não precisa nem fazer força para entender que todas as pessoas que estavam endemoniadas ali, doentes, elas estavam endemoniadas. Endemoniadas por quê? Porque estavam longe do Senhor. Porque estavam longe. Porque não estavam meditando na palavra do Senhor. Porque não estavam cavando, buscando o conhecimento da verdade. Porque não estavam inteiradas da verdade da palavra. Porque se nós olharmos para o versículo de novo, né, muitos endemoniados. E ele com a sua palavra. A palavra libertou, expulsou deles os espíritos, né, tirou os espíritos imundos. O que aconteceu? Veio a cura. Veio a cura. Em outras palavras ainda, tirou os espíritos imundos, cessou o sofrimento. Vou trazer uma interrogação de novo. Você já pensou quanto dinheiro é gasto no mundo com remédios por causa dos espíritos imundos? Quantas pessoas são cortadas, operadas por causa dos espíritos imundos? Quantas pessoas deixam de ter uma vida produtiva por causa dos espíritos imundos? O endemoniado de Gadara, quanto tempo aquele homem se acha que... a Bíblia nem fala quanto tempo ele ficou lá, né? Aquele homem lá do leito, lá do capítulo 5 de João, lá quando estava lá na beira do lago de Betsaida lá. Quantos anos perdeu de vida, de produtividade? Que cadeia é essa? Que prisão é esta? Aí quando nós vamos lá para Lucas 4:18, Jesus veio para libertar os cativos. Quer dizer, eu não estou aqui falando de uma religião, de uma placa de igreja, de uma denominação. Amém. Porque isso não leva ninguém a nada. Eu estou falando verdadeiramente de quem é o Senhor das nossas vidas, daquele que pode transformar a nossa vida. Amém. Daquele que pode mudar. E tratando do assunto que nós já falamos, não é? Se nós de repente a igreja também não está cheia de demônios, sofrendo esses problemas familiares, problemas patológicos, problemas de relacionamentos, problemas, enfim, quantos problemas que não permitem nem que essas pessoas elas se santifiquem a ponto de serem santas para receber a glória de Deus. Então, eu acho que é muito sério assim, né? Muito sério. Quando nós olhamos para tudo que Jesus falou, eu já preguei sobre isso aqui, tem gravado aí, sobre ali, capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, né? Nós olhamos para tudo aquilo que nós pregamos esses dias, né? Nós vemos que essência tem ali, o quanto remédio tem ali para o coração do ser humano, para o seu próprio viver, para a sua própria vida. Continua, por favor. Ele fez isso para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos lá? E levou as nossas doenças. Mas por que você está segurando sua doença aí se ele já levou? A doença e a maldição, elas são para o povo que estão fora da palavra de Deus, como está escrito lá no Deuteronômio capítulo 28.
Mas nós assumimos a condição de muitas vezes, e como ficamos de repente com o pé em duas canoas, né, nós assumimos, e tem até quem fala assim, essa minha dor, né, essa minha dor de cabeça, né? Toma posse, vai dizer, é minha, eu tenho até a escritura dela. Né? Essa minha dor nas costas, tem até a escritura da dor nas costas, né? Porque se Jesus, Ele levou sobre si a minha doença, o que eu estou fazendo com a minha doença aqui? Ah, pastor, mas sabe, não é bem assim. Como não é bem assim? Se Ele curou um homem que estava morto de 4 dias lá, cheirando mal, como a irmã própria dele disse, e você está respirando, Ele não pode curar você? Ei, aí eu pergunto, cadê a nossa fé? Onde está a nossa fé? E nós, de repente, nos achamos direito de dizer que temos fé. Aí eu pergunto, será que temos? Será que temos mesmo fé? Ou temos uma religiosidade? Espera aí, queridos, eu não estou aqui trazendo uma questão para nós ficarmos assim, impugnados por causa da palavra. Nós viemos até aqui numa geração que fomos herdando os problemas de gerações passadas. Viemos herdando os demônios que o Senhor falou ali, que a Bíblia fala no versículo anterior. E agora, nós temos que tomar uma posição. Quando Jesus falou, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Lançai sobre mim a tua enfermidade. Por quê? Porque está escrito, Ele já levou sobre si todas as nossas doenças. Por quê? Jó não morreu doente. A Bíblia não diz que Jó morreu doente. Diz. Gente, Jó morreu. Velho e farto de dias. O próprio apóstolo Paulo morreu bem velho. Eu não vou nem citar isso aí para lembrar você, né? Então ele levou as nossas doenças. A morte expiatória de Jesus, ela foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano total. A morte de Jesus, ela não foi apenas para levar a nossa doença na cruz, ela foi para fazer uma reparação completa na nossa vida, espírito, alma e corpo. Mas como eu já disse aqui, usando a própria palavra, que nós não nos interessamos em conhecer a verdade. Jesus falou, o meu povo morre. Por quê? Faltou comida? Faltou água? Não, porque Jesus levou água para um homem lá. Qual foi o homem que Jesus levou água? Elias. Levou comida, mandou um bicho levar comida, água. Ele mudou? Deus mudou? Não mudou. E nunca vai mudar. Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é imutável. Ele é Deus e não muda. A grande diferença é exatamente o que nós cremos no mundo. Então, a morte de Jesus é suficiente para a redenção do ser humano total, espírito, alma e corpo. Assim como o pecado e a enfermidade são os gigantes gêmeos destinados por Satanás. Presta atenção, hein? A enfermidade, o pecado e a enfermidade são gigantes, aliados a Satanás, ou usados por Satanás para a destruição do ser humano, da criação de Deus.
para destruir o ser humano. Assim também o perdão e a cura divina vêm juntos, como bênção, né? Emanadas, destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde. Salmo de 103, versículo 3. Vamos lá. Está marcando aí, está anotando aí, porque é falar tudo que você conhece, mas quem vai estar nos ouvindo não conhece, né? Talvez não conheça. Salmo 103, versículo 3. Nós já pregamos várias vezes, né? Vamos lá comigo? Ele é o que perdoa todas, frisa aí, irmãos, todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Não é alguma. Aleluia, Jesus. Hã? É Ele que faz isso. Amém. Né? Bom, vamos lá para Tiago. Não temos pressa, vamos devagarinho, não vai ter que fazer muita coisa, mas fazemos o que dá. Tiago 5, 14 e 16. 14 e 16. Tiago 5. Vamos lá. Alguns textos que eu estou estudando aí, já conhecemos, mas é bom falar, né? Está alguém entre vós doente? Né? Vá lá na farmácia. Hã? Vá no UPA. Vai acabar de morrer. Né? Ah, claro que a Bíblia deixa claro. Jesus escolheu para ser discípulo seu, né, um cobrador de imposto, mas também escolheu um médico, né? Claro que nós precisamos tomar nossos cuidados, né? Até porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nunca vamos falar para ninguém que não se deve cuidar do corpo patologicamente. Não vamos falar isso para ninguém nunca, né? Mas nós precisamos ter, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. O presbítero da igreja vai falar de futebol para você? É? O que o presbítero da igreja vai falar para você? Que Jesus cura. Amém. Que Ele liberta, que Ele sara a tua vida, que você precisa tomar uma posição de fé, que você precisa perdoar. É o que o presbítero vai te falar. Amém. Ou estou errado? Glória a Deus. Né? Se você tiver lá um homem ou uma mulher de Deus, não vai chegar na tua casa e discutir novela, nem programa do Silvio Santos, nem ninguém aí. Né? Ele vai falar da fé, do amor de Jesus Cristo, da transformação do Senhor, do poder de cura, de algo que move a tua vida. Por isso que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, né? O azeite em si também não vai mudar muito, mas em nome do Senhor. O poder aqui, queridos, está na ação, né? E no nome de Jesus. Amém. Você fazer algo, não é? Que está na Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós conhecemos bem a palavra. Essa palavra é uma palavra que nós já pregamos centenas de vezes aqui, mas precisamos ressaltar a palavra, né? Continua, por favor. A oração da fé salvará o doente. Salvará por quê? Porque o doente vai rever a sua posição. O doente vai rever a sua posição, vai se arrepender e vai vir a cura, né? Para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos daqui a pouco estar falando sobre isso daí, certo? E se houver cometido pecados, né, lhe serão perdoados.
o presbítero vai ressaltar a questão do pecado que gera a enfermidade. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. É algo muito importante, né? Tem mais um versículo aí. 16. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros. No caso aí, para o presbítero da igreja. Ou melhor, transfira o teu mal para quem está no Senhor. Porque o presbítero da igreja, ele vai estar na tua presença, junto com você, em nome de Jesus, para ti, fazendo uma obra do Senhor. Então, você transfere o seu mal para o presbítero da igreja. Você não vai, o presbítero não vai pegar o mal nenhum seu. Não vai pensar que eu fui lá orar pelo fulano que estava lá endemoniado e eu fiquei endemoniado. Não vai, não existe isso aí. Né? Porque você não vai fazer o seu nome. Eu não vou lá falar o meu nome, em nome do Paulinho, o capeta sai, porque não vai sair. Não dá certo. Né? Mas eu sou um servo de Deus. Eu estou falando porque é para deixar bem claro. Então eu vou fazer isso aqui embasado na palavra do Senhor e em nome do Senhor. E se eu vou ungir também, eu também vou ungir por causa da palavra do Senhor, em nome do Senhor. Queridos, nós precisamos de vez em quando dar uma tacada assim para a gente poder entender a questão. Né? Confessai as vossas culpas aos outros e orai uns pelos outros. Para que? Né? Que remédio é esse? Oração. Confessou o pecado. Né? Confessou o pecado. Abriu a embalagem. Né? Vamos formar aqui. Abriu a embalagem. Confessou o pecado. Está tudo fechado. Abriu. Pegou o remédio que é a palavra do Senhor. Creu. Confessou seus pecados. Tomou o remédio, a palavra do Senhor. Sarou. Amém. Aleluia. Não é que o Senhor não quer nos curar. Ele quer. Porque é para isso que Ele veio. Ele veio, falou lá em 4,18. Eu vim para curar os doentes. Agora, precisa saber se eu vou deixar ele entrar na minha casa ou não. Por isso, queridos, eu estou fazendo uma separação aqui de religiosidade, sabe, de placa. Eu não sou contra a igreja, não sou nenhuma placa, porque eu sou igreja. Mas nós precisamos aprender essas coisas e colocar na nossa mente, né? Porque quando nós olhamos para o Salmo 103 que nós já lemos aqui, né? A Bíblia diz que nós não podemos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor ali. Porque é Ele quem cura, quem sara as nossas enfermidades. É Ele. E se Ele não sarar, vamos morrer mesmo. Não tem como morrer. Amém? A oração feita por um justo, né? Mas quem é justo? Eu sou justo? Não. Mas eu sou justificado por causa da palavra do Senhor. Amém? Você é justificado por causa da palavra. A posição que você toma de ir lá fazer uma obra para um ser humano, em nome do Senhor, já você está como um justo, uma justa diante do Senhor, ainda que a gente sabe que não é. Né? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Ele é justo e justificador. Isaías no capítulo 6, né? Ah, Senhor, não posso, porque eu sou um homem de língua impura. Como você é impuro? Eu vou purificar você. Eu vou te justificar agora. Né? Quando ele fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ele está se colocando para o uso do Senhor. É algo tremendo, não é? Maravilhoso. Bom, continuamos aqui. Jesus comissionou seus 12 discípulos para curar os enfermos como parte da sua proclamação do reino de Deus. Vamos lá para Lucas capítulo 9, versículo 1, 2 e 6. Versículo 1, 2 e 6. Bem? Vamos lá. Estamos terminando já. É rapidinho.
E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, virtude e poder sobre alguns dos demônios. É isso? Né? Ah, porque eu não posso fazer isso aqui. Querido, o Senhor deu poder sobre todos os demônios. Você precisa entender que você estando no Senhor, não tem nenhum demônio que pode com você. Vocês estão fazendo a obra em nome de Jesus. Então está lá. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Tirou os demônios, tempo de refrigério do Senhor. Eu vou falar isso sempre agora. Né? Porque o que as pessoas sofrem, né? Aí presas, enclausuladas por causa do pecado. Né? Mas eu quero dizer aqui, queridos, que muitos de nós não temos nem consciência do que é o pecado. Estamos vivendo no pecado sem consciência do que é o pecado. Porque a sociedade nos leva ou nos engarrafa ali, ou nos afunila ali numa situação de pecado que nós, né, não descobrimos que é pecado. Sofremos na nossa carne, no nosso corpo, os males, os malefícios do pecado, mas não temos consciência do pecado. E muitas vezes as pessoas que estão ensinando o Evangelho, elas estão interessadas em outras coisas e não na libertação pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. O próximo versículo aí é 2. Vamos comigo? E Jesus enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Né? Jesus não continuou ele fazendo, ele transferiu esse ministério para você, para mim, para a igreja, para os presbíteros, para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que buscam no Evangelho a sua segurança de vida. Versículo 6. Vamos lá? E saindo eles, obedeceram, né? Percorreram todas as aldeias, fazendo o quê? Anunciando o Evangelho e fazendo. Se você for lá de novo para Lucas 4,18, né, anunciando o ano aceitável do Senhor, né? Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Que tremendo, né? Posteriormente, ele comissionou 70 discípulos para fazerem a mesma coisa. Lucas 10, 1 e depois 8. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Mandou na frente, ele ia lá, mas mandou os discípulos à frente, né? Não ficou com o resto, Jesus mandou eles fazendo. Vai fazendo. Continua, onde eu já falei. Né? 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido. Vamos para o 9 agora. Deixa eu ver se aí está certo o 9 aí. E curai os enfermos que nela houver, né? E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. 19. Aí mesmo, 19 agora. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Tem uma tradução que fala assim: absolutamente nada. Se alguém tem essa tradução aí, e nada, absolutamente nada, tem aí? Vos fará mal algum. Nada, absolutamente nada. Aí o fulano, o crente que foi ensinado errado, ele chega assim: é porque eu estou com um problema aqui, porque eu fui orar para alguém, aí eu... Peraí. Se for para mim orar por alguém, para transferir o mal para mim, eu não vou orar para ninguém.
mas é em nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. Amém? Mais um pouquinho nós já chegamos lá, tá bem? Agora, nós vamos ver. Bom, depois do dia de Pentecostes, o ministério de cura divina que Jesus iniciara teve prosseguimento através da igreja primitiva como parte da sua pregação do Evangelho. Atos 3. Atos 3. 1 a 10. Atos. Deixa eu ver aqui se está certo. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração. A nona continua. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Nós conhecemos bem o texto, né? Continua. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Em outras palavras, não tenho dinheiro, não tenho moeda, não tenho nada. Mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Já pensou como é quando ganhou loteria de uma hora para outra, né? Se é que pode falar isso, né? 4:30. Estou dizendo assim porque é mais do que ganhar na loteria, né? Atos 4:30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. 5:16. Está terminando. É Atos mesmo, 5:16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, vamos comigo? E atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos. Queridos, vou perguntar uma coisa para você aqui, mas por favor, continue me amando. Alguém que tem depressão não está nessa condição aí? Ou quero dizer, todas as pessoas que estão com depressão estão nessa condição? Eu não estou aqui criticando quem está em depressão, quem está na depressão, porque a situação e os demônios levaram a essa questão. Mas você precisa entender que Jesus quer te curar. Aliás, já te curou. Você precisa apenas tomar posse da palavra. Glória a Deus. Porque nós vemos de repente dentro da própria igreja pessoas sofrendo com esses problemas. Entende? Que coisa tremenda, não é? 8:7. Falta só 2. 8:7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham chamado ou clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O que era que dava essa paralisia aí nos caras, né? O que era isso aí? Tudo espírito demoníaco, né? Amém? Agora 9:34. Eu estou falando aqui, você tem que entender só em Atos quanto tem disso. Que a Bíblia diz que Jesus acompanhava os discípulos com os seus milagres e sinais, e ele continua fazendo isso. Amém. Né? Mas nós temos que conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Amém. Né? Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Né? Não é a igreja fulana, não é a igreja A, B, C ou D. Aleluia. Não é a igreja, Glória a Deus. não é o pastor Glórias. A, B, C ou D. É Jesus. Aleluia.
Sabe, queridos? Aí você vê quantos interesses tem por aí fora do princípio da palavra de Deus. Hã? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Amém? Agora, para fechar, nós vamos lá em 3, 19 e 20 de Atos. Volta lá para 3, 19 e 20 de Atos, para a gente fechar toda essa questão aqui. Muito importante, né, para que a gente tome posse aí da palavra do Senhor, né? E sejamos uma bênção a partir de agora. Por isso que lá em Atos 3, 19 e 20 está escrito o seguinte: arrependei-vos. Você lembra lá que nós vemos lá em Tiago? Confessa os seus pecados. Confessou os pecados, arrependeu-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Muda de direção, muda a vida que você está tendo, muda a direção. Né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O Senhor quer apagar os teus pecados. Ele continua querendo curar o teu corpo físico, a tua vida, a tua mente, os teus sentimentos, as tuas emoções. Ele continua querendo fazer isso na tua vida. Precisa que você tome uma posição. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Vamos lá comigo? E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O tempo de refrigério só vem pela presença do Senhor. Olha lá. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes nos foi pregado. Você tem que realizar a obra e enviar a pessoa a Jesus Cristo. Por quê? Não é prender a pessoa na igreja, não é prender a pessoa numa campanha, desculpe, irmãos, mas eu não consigo falar de outro jeito, porque não é verdade. Levar uma pessoa a uma religiosidade não é verdade, é interesse humano. Mas nós temos que enviar as pessoas a Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Livre de qualquer interesse humano. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender os ministérios. Porque o pastor tem que estar lá paparicando. Não leva a Jesus, que Jesus sabe como é que vai fazer. Ele sabe como é que vai curar, ele sabe como é que vai mudar. Porque se nós olharmos lá para capítulo 28, 19 e 20 de Mateus, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome da igreja Adonai, não é em nome da igreja A, B, C ou D. Não é isso. Aleluia. Abre os teus ouvidos e os teus olhos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar a guardar os mandamentos que eu vos tenho ordenado. Esses mandamentos que eu vou estar ensinando, é você que tem que zelar por ele, não sou eu não. Eu ficar aqui, José, ou manda, ou... Não, queridos, não sou eu não. Aleluia, Jesus. É você ou toma posse. Amém. Ou não toma posse. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aí a pessoa diz, não, por quê? Não, queridos, não tem nada disso aí, eu tenho que ensinar. A minha missão é exatamente o que eu estou fazendo aqui, é ensinar a verdade. Imagine quantos teus olhos abrindo só na pregação de hoje. Agora, o meu compromisso, depois que eu ensinei a verdade, é o que está escrito em Mateus. Né? Ali ensina a guardar os mandamentos que hoje vos tenho ordenado. Né? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se eu ensino os mandamentos e você observa os mandamentos, o Senhor vai estar com você. É uma promessa a todos os da sua vida. Nunca mais você vai estar sozinho. Você não precisaria mais do pastor Paulino na sua vida. Você não precisa de pastor nenhum na sua vida. Você precisa de Jesus. Ele é suficiente. Nós já começamos aqui dizendo que a morte salvífica de Jesus na cruz, ela é suficiente para transformar o seu espírito, alma e corpo.
Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vocês me amam ainda? Amém. Coloque-se em pé. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Esse é o teu evangelho. Isso é o que o Senhor nos mandou pregar e ensinar. E nós estamos aqui pregando e ensinando em teu nome. Nós decretamos agora a cura, Senhor. Cura dos nossos corpos físicos. A cura das nossas mentes.